O que é mensagem subliminar? Revelações do ocultismo. James Vicari foi o primeiro a utilizar as mensagens subliminares em um filme no ano de 1957. Mensagem subliminar é a definição usada para o tipo de mensagem que não pode ser captada diretamente pelos sentidos humanos. O conceito de mensagem subliminar não tem base científica, porque subliminar não é subentendido. Subliminar é tudo aquilo que está abaixo do limiar, a menor sensação detectável conscientemente. Subliminar é o que não é visto conscientemente. Se viu, deixou de ser subliminar. Uma imagem ou uma ideia sugerida, nas entrelinhas, sutil ou periférica não é subliminar. Estímulos sensoriais abaixo do limiar de percepção objetivo, ou seja, fora do alcance dos sentidos, como um som fraco demais para ser captado pelo ouvido ou ininteligível como uma mensagem reversa ou uma imagem rápida demais que não possa ser captada pelo olho. Importante destacar que existem mensagens que estão abaixo da capacidade de detecção humana. Essas mensagens são imperceptíveis, não devendo ser consideradas como subliminares. Toda mensagem subliminar pode ser dividida em duas características básicas: o seu grau de percepção e de persuasão. A percepção subliminar é a capacidade dos seres humanos de captar de forma inconsciente mensagens ou estímulos fracos demais para provocar uma resposta consciente. Segundo a hipótese, o subconsciente é capaz de perceber, interpretar e guardar uma quantidade muito maior de dados que o consciente. Como exemplo, imagens que possuem um tempo de exposição pequeno demais para serem percebidas conscientemente, ou sons baixos demais para serem claramente identificados. Dados que passariam despercebidos pela mente consciente seriam, na verdade, interpretados e guardados. A persuasão subliminar seria a capacidade que uma mensagem teria de influenciar o receptor. Segundo a hipótese, toda mensagem subliminar tem um determinado grau de persuasão, e pode vir a influenciar tanto as vontades de uma forma imediata, fazendo, por exemplo, uma pessoa sentir vontade de beber ou comer algo, como até mesmo a personalidade ou gostos pessoais de alguém a longo prazo, mudando o seu comportamento, transformando uma pessoa tímida em extrovertida. Esse grau de persuasão deveria variar de acordo com o tempo de exposição à mensagem e a personalidade do receptor. A percepção subliminar é de fato comprovada cientificamente, com inúmeros experimentos que apresentaram fortes evidências. Mensagens subliminares. Revelações do ocultismo. Compartilhe. Essa aqui é a mais antiga que se tem conhecimento, talvez uma das primeiras propagandas subliminares. À esquerda, uma propaganda de uma bebida em que a mulher elegantemente segura a taça, só que olhando de cabeça para baixo a figura direita, você percebe que a mão está no órgão sexual. Essa imagem é muito conhecida, está em diversas etiquetas, cobrindo a parte de cima da imagem. Temos uma mulher com as pernas arreganhadas. Girando a imagem em 180 graus, consegue ver o que parece ser a face de um demônio. Ou algum ser maligno. Essa mensagem subliminar mostra uma caveira com o rosto da borboleta. Agora, se reparar bem, o rosto da borboleta é formado por 7 pessoas nuas, basta observar a imagem com atenção. Primeiro você vê o nome do logotipo original da Sony, depois o logotipo de cabeça para baixo, e logo mais abaixo do logotipo de cabeça para baixo, visto no ângulo inferior, formando a palavra anos.
Pegue o rótulo da Coca-Cola, vire ao contrário, observe escrito: Alô diabo. Essa mostra a Coca-Cola. Qual criança não gosta? Ao lado há uma imagem ampliada de um dos cubos de gelo. Aparece uma menina indo em direção a um órgão masculino para fazer sexo oral. No logotipo podemos ver o desenho do que seriam as frutas do Guaraná. Elas formam uma mulher, com seu abdômen, seios e cabelos. A Pepsi lançou umas latas de edição limitada em tempos. Pondo umas dessas latas sobrepostas, forma-se a palavra sex, em português sexo. Se você observar atentamente, irá ver uma genitália masculina no antigo logotipo da emissora Rede Globo de televisão. Neste anúncio com pão, acredito que a mensagem não é tão subliminar assim, já que o slogan da propaganda é "Pão é vida" e a imagem dos pães forma um órgão sexual masculino. Símbolo nazista em um episódio do Chaves. Símbolo nazista no logotipo da Microsoft. E esse desenho do Johnny Bravo que foi ao ar em abril de 2001 antes dos atentados. Mostra um prédio em chamas e em cima uma faixa escrita "em breve". Essas mensagens subliminares mostram o atentado às Torres Gêmeas no dia 11 de setembro provocado supostamente pelo Osama Bin Laden, que aterrorizou o mundo. Executando as dobraduras mostradas na nota de $20, se vê claramente o atentado às Torres Gêmeas representado de forma surpreendente. Todas essas mensagens subliminares contidas em uma única nota mostra com clareza todo o atentado às Torres Gêmeas. Assim fica difícil limpar a imagem dos papas. Em minha opinião, o modo de veiculação de mensagens subliminares mais covarde é através de desenhos animados. Normalmente, os desenhos animados são assistidos por crianças que se colocam à frente da TV e passam às vezes, muitas horas absorvendo todo tipo de informação que lhes é apresentada. Porém, o pequeno grau de discernimento destas crianças os impede de reagirem às informações nocivas ao seu desenvolvimento intelectual, físico e espiritual. Diversos são os programas que transmitem informações que estão além do grau de conhecimento que as crianças possuem, mostrando com isso que o efeito desejado se dará a longo prazo. Veremos abaixo alguns exemplos desses desenhos. Alguns recentes e outros antigos. Desta forma, poderemos observar a degradação da personalidade humana em alguns indivíduos adultos de hoje, podendo ser traçado um paralelo entre estes comportamentos e os programas que eram exibidos à sua época de criança. Poderemos também prever, a partir destas observações, o resultado do comportamento das nossas crianças. O famoso seriado de todos os tempos, Dragon Ball Z. Neste seriado há muitas mensagens subliminares. Como vocês podem ver, esse personagem possui um veículo, e na lataria aparece o número 666 visivelmente. Logo pra frente, voltarei a mostrar outras imagens subliminares dessa série. O desenho Os Simpsons. Seus uniformes exibem o número 666, que segundo o livro de Apocalipse, representa o número da besta. O desenho Garfield. O uniforme dos 3 jogadores são iguais, e cada um tem estampado na parte da frente da camisa o número 6. Como estão lado a lado, o número formado é 666. Desenho A Caverna do Dragão. Mostra o número da besta 666 em 2 lugares.
caminho para o Eldorado. Neste desenho, pode ser observado que em determinado momento, existe uma cena que simula uma relação sexual entre um casal de personagens. Levando-se em consideração que o público-alvo é composto por crianças de pelo menos 10 anos, podemos ver que existe a intenção de despertá-las para a sexualidade cedo. Observe e tire suas próprias conclusões. Nome do desenho é Happy Feet. Essas imagens são no mínimo intrigante, considerando que se trata de um filme destinado ao público infantil. Não acha? Um personagem do desenho é Arnold, com a cabeça em formato Turma da Mônica. Em um recorte de revista, foi exibido um quadro que visava despertar a sensualidade infantil. Observe nesta página do último quadro. Observe que o lugar onde Horácio passou a noite foi exatamente em um dos seios da mulher que se encontra deitada. Esta mulher é formada pela cadeia de montanhas que existe ao fundo. Lembrem-se que este tipo de revista é lido pelo público infantil, cuja idade gira em torno de 7 aos 12 anos. Em outra revista, foi ensinado às crianças como se deve proceder para fazer uma evocação satânica e realizar um pacto com o diabo. A propósito, o título era Pacto com o Diabo 1. Significando que teriam os pactos 2, 3, etc. Em mais outra, vemos a Mônica e Cebolinha assistindo a uma evocação ao deus das moscas. Vale lembrar que o deus das moscas é o próprio Beelzebul, ou Baal-Zebul. Vejam e tirem suas próprias conclusões. Diversas são as revistas da Turma da Mônica que trazem mensagens subliminares nas suas histórias. Estas mensagens evidenciam o Cascão como um menino que sente prazer por viver na sujeira e tem total aversão à água, ou Cebolinha com um defeito de dicção, induzindo as crianças a imitá-lo e quem sabe adquirir tal doença por osmose, a Magali, com sua gula exacerbada e a própria Mônica, complexada por seus sinais particulares, baixinha, gordinha e dentuça, como a tratam, desenvolvendo a baixa estima daquelas meninas que com ela se identifica. Isso sem falar em personagens como Franjinha, um menino de bom poder aquisitivo que esnoba aos demais. Desenho Hora da Aventura, mostrando o simbolismo da iniciação maçônica. A Disney é um campeão em mensagens subliminares. Existem muitas mensagens subliminares em desenhos e filmes de animação da Disney, principalmente nos mais antigos e clássicos. No logotipo da Disney você encontra o número 666, ou 666, que representa a história da Rapunzel. Você vê um homem sendo puxado pela Rapunzel, e no cabelo aparece uma frase, escrito, sex, traduzindo por português, sexo. Observe, todos nós conhecemos o filme 101 Dálmatas da Disney. Mas poucos sabem que ele está repleto de mensagens subliminares. Observe as imagens ampliadas, o símbolo da Playboy e o quadro de mulher nua ao fundo ampliado. Esse filme infantil da Disney fez bastante sucesso. Fora, numa das janelas. Trata-se de uma técnica subliminar já testada e utilizada no cinema desde 1957. Esta imagem percebida se for congeladas no vídeo. Ou seja, numa projeção normal a cena torna-se imperceptível a nível consciente. O rosto de Walt Disney reflete do céu. Os órgãos sexuais do leãozinho também aparecem. Mensagem escrita na rocha dizendo que o Elton John is gay, que significa Elton John não é gay, apesar dele ser um gay assumido. Um besourinho xadrez na rocha e 2 elefantes se procriando.
Existe um momento que a bruxa, por inveja, ordena que um caçador mate Branca de Neve. Quando ele vai cumprir a ordem e encontra a Branca de Neve, ela procurando se defender, cruza os braços sobre o rosto, fazendo com as mãos aquele sinal satânico. Por último, Pato Donald, fazendo sinais nazistas. Existem muitos e muitos filmes com mensagens subliminares, mas vou mencionar apenas 2 filmes que você já deve ter visto, mas não sabia das mensagens subliminares. O primeiro, o filme Clube da Luta, é considerado um dos maiores clássicos do cinema e marcou uma geração. O longa estrelado por Brad Pitt tem a trama fascinante e impressiona pela violência em algumas cenas. Imagem do galã piscam na tela, durante 0,04 segundo, em 4 cenas antes da sua verdadeira aparição para o espectador. No final do filme, pouco antes de entrarem os créditos, seu órgão sexual toma conta da tela inteira por 0,1 segundo, tempo demais para não ser percebido. 2. Não há dúvidas de que as cenas da garotinha Helen de O Exorcista, 1973, sendo possuída pelo demônio já seriam suficientes para nos roubar muitas noites de sono. Mas o que você não sabe é que o filme ficou muito mais assustador graças a recursos subliminares. A trilha sonora está cheia de sons perturbadores em frequência imperceptível. São ruídos como zunidos de abelhas e gritos de porcos durante o abate, inseridos até em cenas de silêncio total. A técnica rendeu ao filme o Oscar de melhor som. Há também muitas mensagens subliminares em músicas de diversos gêneros. Agora você verá algumas músicas com mensagens subliminares. Soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Você me ligou naquela tarde vazia, na mente fantasia. lembro que quando aconteceu isso, na época era o vinil, e a Xuxa chegou apavorada. Ela chegou apavorada no estúdio. Gente, estão dizendo que o meu CD, o meu disco, se rodar ao contrário, tem uma mensagem satânica. Vamos ouvir. E ela colocou na vitrola e rodou, e realmente tinha. E a Marlene queimou aquela tiragem toda do disco. A toda essa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu.
Por que você tá ouvindo isso ao contrário? O que você tá procurando? Hein? Há muitas músicas internacionais com símbolos ocultos e mensagens subliminares. Mas não vou mencionar ou falar algo, pois o vídeo já está muito grande. Caso queira saber sobre algumas mensagens subliminares na indústria musical internacional, é só pesquisar aí no YouTube, tem um monte. Aconselho a visitar o canal do Damizudo. Lá você assistirá a alguns vídeos interessantes sobre esse assunto. E para finalizar o vídeo, vou mostrar algumas embalagens, e vocês tirem suas próprias conclusões, se é subliminares ou não. Creio que a mente vê o que nem sempre os nossos olhos podem enxergar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha. E se possível, se inscreva-se no canal para ficar em dia com as revelações ocultas. E não esquece de compartilhar com outros irmãos. Aqui está alguns vídeos anteriores, caso você ainda não assistiu.